Olá, minhas saudações a todos os que nos assistem através desse vídeo. Nele nós vamos tratar do crime de falso testemunho ou falsa perícia, que se encontra tipificado no artigo 342 do Código Penal. Antes de iniciar, no entanto, a explanação sobre o crime do artigo 342, eu só gostaria de lembrar a todos que nos assistem que, tanto em relação a este quanto em relação a outros vídeos também, eu sempre costumo postar junto uma sinopse acerca daquilo que está sendo dito e o link para a sinopse ele aparece na parte descritiva do vídeo. Então basta clicar em cima do link para a sinopse e tudo aquilo que nós falamos aqui, ou pelo menos uma boa parte disso, vai aparecer como um roteiro escrito que o nosso aluno, que a pessoa que assiste pode acompanhar também paralelamente ao vídeo, certo, meus amigos? Então vamos lá. O crime do artigo 342 do Código Penal, chamado falso testemunho ou falsa perícia, ele se destina a proteger juridicamente a administração da justiça e o interesse que a administração da justiça tem sempre na verdade dos fatos, na maior autenticidade possível dos fatos que chegam ao seu conhecimento e que vão envolver o julgamento da respectiva lide, certo? Então, o objeto da proteção jurídica é sempre a administração da justiça e o seu interesse pela verdade. O crime de falso testemunho ou falsa perícia, ele contém três núcleos, três condutas, três verbos nucleares, cada um acaba desenhando um tipo de conduta diferente. Então, o primeiro núcleo que dá origem à primeira conduta é o núcleo fazer, que aqui vai ter o sentido de dizer, dependendo da circunstância, até mesmo de escrever, mas fazer e fazer o quê? Fazer uma afirmação falsa. Uma afirmação sobre algo que não seja verdadeiro. Essa afirmação falsa, ela tanto pode envolver algo que não aconteceu, então o sujeito dizer algo que não aconteceu, quanto algo diverso daquilo que tenha ocorrido. Então são duas formas de falsear a verdade. Fazendo uma afirmação falsa afirmando alguma coisa que não tenha acontecido, ou afirmando algo diverso da forma como aquilo aconteceu. Então, esse primeiro núcleo, fazer e fazer complementado por afirmação falsa. Em última análise, quer dizer falsear, falsear a verdade. O segundo núcleo envolve o verbo negar. Negar quer dizer, basicamente, dizer não, dizer não sobre a verdade. Então, o fato verdadeiro, ele é apresentado à testemunha, por exemplo, e essa testemunha o nega, diz que não. Então, negar a verdade é dizer não a um fato verdadeiro que lhe tenha sido apresentado, que lhe tenha sido narrado e que o juiz, eventualmente, peça a confirmação. E ainda o terceiro núcleo, que vai envolver então a terceira espécie de conduta do 342, é o núcleo de calar, Calar que tem o sentido de silenciar, de omitir, então, também a verdade. Então, as formas de se praticar esse calar. Algo é esquecido de ser indagado, algo importante, que o agente sabe que é importante, mas que por algum motivo não foi indagado, e o agente não esclarece isso espontaneamente. Ou até mesmo o fato verdadeiro é indagado a ele, pedindo-lhe uma confirmação, e ao invés de negar, ele silencia.
ele fica quieto, não responde, né? Como costuma dizer a doutrina, age de forma reticente. Então, essa é a forma pela qual o calar ele se projeta. Então, essa primeira parte da nuclearidade do artigo 342, né, fazer afirmação falsa, né, falsear a verdade, negar a verdade, dizendo não quando aquilo que foi indagado é verdadeiro, ou calar, simplesmente silenciar sobre algo que seja verdadeiro e importante e simplesmente não mencionar aquele detalhe ou aquela circunstância. Quais são os elementos que são comuns às três condutas tipificadas no artigo 342? Primeiro, quem é que pode praticar o delito, né? Então, testemunha. O crime envolve falso testemunho, falsa perícia, né? A tipicidade é exatamente essa: fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Então, quem é que pode praticar esse delito segundo a tipicidade objetiva do caput do artigo 342? Testemunha, né? Testemunha é aquela pessoa, nós sabemos, responsável por relatar fatos presenciados por ela mesma, que a gente chama de testemunha presencial, ou por qualquer meio sabido por ela, um fato que ela, embora às vezes não tenha presenciado, mas que ela sabe sobre esse fato de alguma forma. Então essa pessoa a gente chama de testemunha, é chamada para depor em juízo e tem que prestar, evidentemente, um depoimento verdadeiro e o mais completo possível. Além da testemunha, também o perito. O perito é o expert, que é responsável pela realização de um exame, né? E a partir da realização deste exame, a lavratura do respectivo laudo, podendo ser tanto um perito oficial, que é aquele perito de carreira, ligado normalmente ao Instituto Geral de Perícias, quanto aquilo que nós chamamos de perito ad hoc, que é um perito designado para uma perícia especificamente, sem ser perito de carreira, mas uma pessoa que tem o conhecimento técnico necessário para realizar aquela perícia e produzir o laudo respectivo. Além da testemunha e do perito, também o contador, que é o profissional da área de contabilidade. Então, quando envolver aí um exame ou uma análise relacionada a cálculos, chama-se ou designa-se um profissional da área de contabilidade, o contador. O tradutor é a pessoa que faz a tradução de um idioma estrangeiro para o português, ou também a pessoa que traduz um idioma ameríndio, né, brasileiro, para o português. Dá para imaginar um indígena que não saiba falar português, que precise prestar um depoimento, então vai precisar de um tradutor para traduzir, né, para converter a sua linguagem mãe, a sua linguagem originária, no português. Então pode ser um tradutor tanto de idioma estrangeiro para o português, quanto de um idioma ameríndio brasileiro, né, um tupi, por exemplo, uma língua indígena brasileira, para o português. E o intérprete, por fim, é a pessoa que interpreta uma linguagem não usual para uma linguagem usual. Por exemplo, um intérprete de Libras, né, que vai interpretar a linguagem dos sinais para convertê-la para uma linguagem usual, compreensível pelo juiz da causa e pelas partes que estão envolvidas na causa. Então são essas as pessoas que podem protagonizar o crime do artigo 342, prestando um falso testemunho, uma falsa perícia, mas extensível também a uma falsa contadoria, uma falsa tradução ou uma falsa interpretação. Testemunha, perito, contador, tradutor e intérprete.
E onde que este crime pode se dar? Né? Em que circunstância esse crime pode se dar? Ele pode se dar em processo judicial, em processo administrativo, em inquérito policial e em juízo arbitral. Processo judicial, obviamente, é o processo que tramita junto ao Poder Judiciário. Né? E aqui pode ser um processo em qualquer área, na área criminal, na área civil, na área trabalhista, em qualquer delas, pode ocorrer o falso testemunho, a falsa perícia, a falsa interpretação, a falsa tradução. Então, um processo que tramita perante o judiciário em qualquer área, né? Também pode ser um processo contencioso, aquele que envolve litígio, ou um processo de jurisdição voluntária, né? Aquele que apenas envolve a necessidade de uma homologação por parte do juízo. Também pode ser em processo administrativo, que é aquele processo que tramita perante algum órgão da administração pública, exceto, evidentemente, o processo judicial. Pode ser o falso testemunho também prestado em inquérito policial, que é o inquérito que tramita junto à polícia judiciária, civil ou federal. Não há previsão aqui no artigo 342 de tipicidade para falso testemunho em termos circunstanciados. Ele é expresso com relação a inquérito policial. E também não há previsão aqui tipológica de falso testemunho previsto para o inquérito civil que tramita perante o Ministério Público quando se trata de investigação a respeito de violação de direitos transindividuais, direitos difusos, direitos coletivos ou direitos individuais homogêneos. Então, o inquérito civil instaurado pelo Ministério Público para fins de investigação sobre violação de direitos transindividuais, neste também não há previsão no 342 do crime de falso testemunho. Quando se trata de inquérito parlamentar, que é aquele inquérito que é levado a efeito através das comissões parlamentares de inquérito, o falso testemunho está especificamente previsto no artigo 4º, inciso 2, da Lei 1579, de 52. Tá? Lá está previsto, então, o falso testemunho de testemunha, falsa perícia, tradutor e intérprete. Não está previsto no artigo 4º, inciso 2 da Lei 1579, como eu disse, a falsidade prestada ou levada a efeito pelo contador. Então, o contador não aparece como protagonista de falsidade perante a comissão parlamentar de inquérito em um inquérito parlamentar. Então, recapitulando até aqui, né? Em processo judicial, em processo administrativo, em inquérito policial e em juízo arbitral. O juízo arbitral ele é regulado pela Lei de Arbitragem, que é a Lei 9.307 de 1996. É quando as partes contratam para a solução do seu litígio um juízo arbitral com toda a regulamentação estabelecida pela Lei 9.307. Então, todos esses casos, né, em que o agente ele faz uma afirmação falsa, nega a verdade ou cala a verdade na condição de testemunha, de perito, de contador, de tradutor ou intérprete, o fazendo em processo judicial, em processo administrativo, em inquérito policial ou em juízo arbitral, vão constituir, então, qualquer uma dessas hipóteses, o crime do artigo 342 do Código Penal. A pena cominada é de 2 a 4 anos de reclusão, na verdade, penas cominadas de 2 a 4 anos de reclusão, mais pena de multa.
A tipicidade subjetiva inerente ao crime do artigo 342, ela requer apenas dolo genérico de falsear, de negar ou de calar a verdade. Não há necessidade de qualquer dolo específico para a conformação do tipo subjetivo, pessoal. Basta o propósito realmente de falsear, negar ou calar a verdade e qualquer motivação que leve o agente a este falseamento, a esta negação ou a este silêncio sobre a verdade, qualquer motivação serve para compor o tipo subjetivo, desde que ele faça isso de forma consciente e proposital, certo? Então, tipicidade subjetiva, dolo genérico, sem necessidade de especificação dolosa que leve o agente à prática de qualquer dos núcleos do tipo. Os sujeitos do crime do artigo 342, o sujeito ativo, há que ser sempre, testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, quando ele é convocado, em tal condição, ou quando ele é nomeado para exercer tal munus, seja em processo judicial, processo administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral, conforme nós já falamos agora há pouco. E o sujeito passivo, ou os sujeitos passivos, são primeiramente o Estado, porque o Estado, em última análise, ele é o responsável pela administração da justiça. Então, o Estado acaba sendo o sujeito passivo primário. E como sujeito passivo secundário, nós podemos pensar em alguém que venha a ser prejudicado pelo falseamento, pela negação ou pelo silêncio sobre a verdade. Uma pessoa que sofre algum prejuízo com o falso testemunho, com a falsa perícia, com a falsa tradução ou com a falsa interpretação, poderá ser, então, tida como um sujeito passivo, uma vítima secundária do crime. Primeiro o Estado e depois a pessoa que sofre o prejuízo. Quanto ao momento consumativo, a consumação do delito, se for falso testemunho, em que o personagem seja testemunha, o momento consumativo se dá com o término, com o fim, com o encerramento do depoimento que ela presta. Quando se trata de perito, com a entrega do laudo pericial. Quando se tratar de contador, com a entrega do laudo contábil ou com a entrega do cálculo. Quando envolver tradutor, com a entrega da tradução, se for uma tradução escrita, ou com o final do depoimento traduzido, se for uma tradução de um depoimento oral. E o intérprete, com o fim também do depoimento interpretado. Porque o intérprete, em princípio, ele vai servir para interpretar um depoimento prestado através de uma linguagem não usual, convertendo para uma linguagem usual, para uma linguagem compreensível por todos. Então, quando o depoimento da pessoa termina com isso a interpretação, neste caso também é aí, neste momento, que estará consumado, quando falseada essa interpretação, o crime de falsa interpretação. É possível falarmos, diante desse contexto consumativo, então, é possível falarmos em tentativa do crime de falso testemunho ou falsa perícia, e aí estendendo também para falsa tradução e falsa interpretação? Vamos analisar as situações. Primeiro, quanto à testemunha, o depoimento sendo oral e, portanto, unissubsistente, nos parece que não é possível falar em tentativa. Ou a testemunha presta o depoimento falso e estará consumado o crime, fala o que não é verdade, ou silencia, ou nega essa verdade, e ao fim do seu depoimento estará consumado, O ato em si da testemunha, pela natureza verbal, oralizada, é um ato unissubsistente. Então, em crime unissubsistente, a gente sabe que, neste caso, não caberá tentativa justamente por conta dessa unissubsistência. Ou o sujeito
fala o que tem que falar e não praticou o crime, ou ele fala diverso ou cala e o crime estará então já consumado. O perito e o contador, né? Nós entendemos possível por ser o laudo que ele elabora um laudo escrito, né? Então, quando ele for um laudo escrito, e, portanto, algo plurissubsistente, que é aquele tipo de crime que é praticado, a execução se dá por etapas sequenciais, não é uma execução única, ela se dá sequenciadamente, isso é o crime plurissubsistente. Então, no caso do perito e do contador, né, por ser o laudo escrito falso, né, algo plurissubsistente, então nós entendemos que pode eventualmente ocorrer uma tentativa se por algum motivo esse laudo ele não chegar ao processo, ao feito no qual ele deveria ser juntado. Vamos imaginar que o perito faça o laudo, remeta, e esse laudo se extravie por algum motivo e acaba não sendo juntado ao feito onde ele deveria ser juntado. Nesta circunstância, me parece que é possível falarmos em tentativa, daí no caso de uma falsa perícia. Com relação ao tradutor, se for uma tradução de um depoimento oral, portanto unissubsistente, me parece que não caberá falarmos em tentativa. Mas se for um documento escrito, né, uma tradução escrita e, portanto, plurissubsistente, nós também entendemos que é possível na mesma esteira do que falamos quanto ao laudo pericial do perito e do contador. Por quê? Porque se o laudo é plurissubsistente, quando ele, por qualquer motivo, ele não venha a chegar ao feito em que deveria ser juntado, né, como, por exemplo, no caso de um extravio, né, de uma perda por parte de um portador ou por parte do próprio cartório, quando ele não vem a ser juntado ao feito que deveria ter sido juntado, então, mesmo tendo iniciado a execução daquela falsa tradução, nós teríamos aí uma hipótese de tentativa, porque afinal de contas o agente deu início, mas não conseguiu consumar por circunstância alheia à sua vontade. E com relação ao intérprete, né, como o intérprete ele faz a conversão de uma linguagem não usual em usual, e isso vai ocorrer quando existe um depoimento prestado por alguém que precisa desse auxílio, portanto é algo unissubsistente, é naquele momento. Então nós entendemos também que no caso do intérprete não é cabível. Ou ele interpreta corretamente e não há crime, ou ele não interpreta corretamente, falseia a interpretação, e aí o crime estará consumado. Nós não temos um meio termo aí caracterizador da tentativa. Então, para resumir, né, estas são as hipóteses com relação à tentativa. Cabe para testemunha, não cabe para testemunha, porque é um depoimento oral e, portanto, unissubsistente. Caberá para o perito e para o contador, na circunstância falada, por ser plurissubsistente o laudo escrito. Para o tradutor é variável, se for uma tradução de um depoimento oral, portanto, unissubsistente não cabe, mas se for uma tradução por escrito, em tese é possível pensar. E para o intérprete, né, por interpretar, por converter uma linguagem não usual em usual, portanto um ato unissubsistente, entendemos não ser cabível. Mesmo nos casos de plurissubsistência, né, do perito e do contador, assim como do laudo escrito, da tradução escrita do tradutor, a gente sempre fala que é possível em tese, né, imaginar uma possibilidade, porque do ponto de vista prático, muito pouco provável que isso de fato vá acontecer. É apenas uma elucubração, uma ilação que a gente faz apenas para fins didáticos aqui, porque se sabe que, do ponto de vista prático, né, na realidade dos fatos, dificilmente nós teremos ali um laudo desses se extraviando, ou uma tradução dessas se extraviando a ponto de gerar, então, o fenômeno da tentativa. Certo? Muito bem. Prosseguindo, meus caros. A forma majorada do crime de falso testemunho ou falsa perícia que está no parágrafo 1º do artigo 342. Então, quais são as hipóteses de majoração?
Primeiro, se o crime é praticado mediante suborno, quer dizer, a testemunha, o perito, etc., recebe algo em troca do falseamento, da negação ou do silêncio sobre a verdade. Então, e aí complementando que, de fato, após receber esse suborno, essa vantagem indevida, o agente, de fato, então, ele vai lá e falseia, nega ou cala a verdade, conforme está previsto no tipo. Também, além da testemunha, do perito, do tradutor, do contador ou do intérprete que recebam suborno para falsear, negar ou calar a verdade, ainda temos também uma outra hipótese da majoração no parágrafo 1º, que é quando o crime é praticado, né, quando o falso testemunho, etc., ele é praticado com o fim de obter prova para produzir efeito em processo penal. Ou ainda, também, com o fim de obter prova para produzir efeito em processo civil, no qual seja parte a administração pública direta ou a administração pública indireta. Sempre lembrando que a administração pública direta envolve a União Federal, o Estado membro, né, o Estado federado, o Distrito Federal e o município. E a administração pública indireta envolve a autarquia, empresa pública, fundação pública ou sociedade de economia mista. Então, quando for praticado o crime mediante suborno da testemunha, do perito, do contador, do tradutor ou do intérprete, ou quando o crime for praticado com o objetivo de produzir uma prova cujo efeito ocorra num processo penal, ou quando o crime for praticado em relação a uma prova que deverá produzir efeito em processo civil, no qual seja parte a administração direta ou indireta, administração pública direta ou indireta. Neste caso, então, nós temos aí as três hipóteses de majoração previstas no parágrafo 1º do 342, certo? A consequência é de que isso gera de 1/6 até 1/3 de majoração, obviamente com efeito a ser produzido na terceira fase da dosimetria. E só uma questão importante em relação ao suborno de testemunha, né, mas especialmente testemunha, mas serve para qualquer um. Então, esta majorante, a majorante deste parágrafo 1º, ela vai ocorrer em relação à conduta da testemunha, do perito, do contador, do tradutor ou do intérprete que recebe a vantagem indevida. Para ele que recebe a vantagem indevida e vai lá e presta um depoimento falso, uma perícia falsa, uma tradução falsa, uma interpretação falsa, para essa pessoa vai incidir a majorante quando recebe suborno. Mas o sujeito que suborna, né, quem paga o suborno para a testemunha ou para o perito, etc., esse sujeito incide no crime do artigo 343 do Código Penal, que nós vamos falar no vídeo que virá na sequência deste. Né? O crime do artigo 343 é para quem suborna a testemunha ou perito. E o crime do artigo 342, parágrafo 1º, envolve a majorante que vai incidir sobre o comportamento da testemunha ou do perito, etc., que recebe esse suborno. Certo, meus caros? E a consequência, como eu falei, majoração da pena, no caso aqui do parágrafo 1º, de 1/6 a 1/3. O parágrafo 2º do artigo 342, ele trata da possibilidade de retratação, né? E retratação significa, na verdade, voltar atrás, desdizer o que disse. Na verdade, o parágrafo 2º ele tem duas figuras, ele apresenta duas figuras. A retratação ou a declaração da verdade. Diz assim o parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então nós temos aqui a extinção da punibilidade, né,
pela retratação ou pela declaração da verdade que deva ocorrer, como diz o parágrafo 2º, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito. O que significa retratação? Significa, na verdade, voltar atrás, desdizer algo que tenha dito, né? Desmentir uma mentira que tenha contado. Então, quando se trata de retratação, que significa voltar atrás no que disse, ela vai servir para os casos em que o sujeito fez uma afirmação falsa, né, em que ele falseou a verdade, ou nos casos em que ele negou a verdade, quando ele disse um não, quando deveria ter dito um sim. Então, nestes casos em que ele falseia a verdade ou que ele nega a verdade dizendo um não diante de uma pergunta sobre um fato verdadeiro que lhe tenha sido feita, então ele pode voltar atrás, pode se retratar até a sentença, no caso do processo em que isso tenha acontecido. E o instituto da declaração da verdade significa declarar algo que em certo momento foi silenciado. Então, esta hipótese da declaração da verdade, ela servirá para os casos em que o núcleo foi o calar a verdade. A retratação para o núcleo fazer afirmação falsa, né? Para a conduta de fazer afirmação falsa e para a conduta de negar a verdade. E a declaração da verdade para a conduta de calar a verdade. E em que momento, até que momento, qual é o momento máximo possível para essa retratação ou para essa declaração da verdade? Bom, se for em processo judicial, até a sentença. Se for em processo administrativo, até a decisão passada nesse processo administrativo. Se for em inquérito policial, a coisa não está muito clara pela dicção do parágrafo 2º, mas dá para nós interpretarmos que o desaguadouro do inquérito policial, a função dele é subsidiar o Ministério Público para propor ou não a ação penal. Então, se for em inquérito policial, nós entendemos que o momento máximo para essa retratação é o momento que o Ministério Público tem para se pronunciar a respeito daquilo que foi apurado no inquérito. Ou seja, até o momento em que há uma denúncia ou um pedido de arquivamento. Então, isso é um entendimento nosso, mas me parece plausível interpretando o sentido daquilo que consta no parágrafo 2º. Então, para o inquérito policial, até o Ministério Público oferecer a denúncia ou promover o arquivamento do respectivo caderno investigatório. E em juízo arbitral, até a decisão também passada pelo juízo arbitral. Então, o máximo para a retratação ou para a declaração da verdade, para a retratação nos casos em que o sujeito fez afirmação falsa ou negou a verdade, e a declaração da verdade para os casos em que o sujeito calou a verdade. Isso pode ocorrer em processo judicial até a sentença, em processo administrativo até a decisão, em inquérito policial até o Ministério Público se pronunciar, denunciando ou arquivando o inquérito, e em juízo arbitral até a decisão no respectivo feito. E o efeito da retratação ou da declaração da verdade é o de extinção da punibilidade, né? Porque o artigo 107, inciso 6 do Código Penal, ele fala justamente que uma das causas extintivas da punibilidade é exatamente a retratação nos casos em que ela é cabível. Então, é causa extintiva da punibilidade, utilizando-se para isso a regra do artigo 107, inciso 6 do Código Penal. A ação penal nos crimes de falso testemunho e falsa perícia, ela é sempre pública incondicionada. Então, havendo justa causa, o Ministério Público pode deflagrar a ação penal.
Questões específicas relacionadas ao crime do artigo 342. Eu anotei 4 questões específicas aqui que eu acho importante que a gente aborde rapidamente cada uma delas. Primeira questão específica. É possível que o crime do artigo 342, quanto ao falso testemunho, ele abranja a testemunha não compromissada, a testemunha que não presta compromisso, aquela que por qualquer motivo relacionado na lei processual, ela deixa de ser compromissada de dizer a verdade. O compromisso legal de dizer a verdade, ele vai aparecer, para as testemunhas, ele vai aparecer no artigo 458 do Código de Processo Civil e também no artigo 203 do Código de Processo Penal, 458 do CPC e 203 do CPP. É ali que está prevista, então, está previsto o préstimo de compromisso pela testemunha quando ela se enquadra naquelas hipóteses em que a testemunha tem a obrigação de dizer a verdade. Então, mas quando ela não se enquadra, quando a testemunha, por algum motivo, então ela deixa de ser compromissada de dizer a verdade pelo juiz. O juiz a libera do compromisso de dizer a verdade. Ainda assim, se ela mentir, ela incidirá ou não incidirá? Se ela falsear a verdade, se ela negar a verdade ou se ela calar a verdade, ela incidirá no crime do artigo 342? Existem 3 correntes que tratam dessa questão, basicamente 3 correntes. Uma primeira corrente fala que não abrange, né, então que ela não incide no 342, a testemunha não compromissada, porque se ela não presta o compromisso de dizer a verdade, em tese, então, ela não tem a obrigação de dizer a verdade. Se ela não foi compromissada de dizer a verdade, ela fica sem esse compromisso. Então, ela não está obrigada a dizer a verdade justamente porque não prestou o compromisso. E, portanto, se não está obrigada a dizer a verdade, se falsear, se negar ou se calar a verdade, essa testemunha não terá incorrido no crime do artigo 342. A segunda corrente diz que, sim, se ela mentir, se ela fizer uma afirmação falsa, negar ou calar a verdade, ela vai incidir, mesmo sem o compromisso legal, ela vai incidir no crime do artigo 342, desde que tenha sido advertida pelo juiz. Né? Que o juiz tenha dito, olha, eu não vou lhe compromissar formalmente por esse ou aquele motivo, mas ainda assim a senhora tem a necessidade de dizer a verdade em juízo. Ele advirte que a senhora fale a verdade. Então, neste caso, mesmo não compromissada, segundo essa segunda corrente, mesmo não compromissada, a testemunha pode incidir, sim, no crime do artigo 342. E a terceira corrente diz que que a incidência no crime do artigo 342, ela vai incorrer sempre, mesmo que a testemunha não seja compromissada ou tampouco advertida. Tá? Por quê? Porque essa terceira corrente, ela entende que a dispensa do compromisso legal de dizer a verdade, por si só, não dá direito ao agente falsear essa verdade, negá-la ou sobre ela silenciar. Não é um passaporte para a mentira o fato de o sujeito não estar formalmente compromissado. Né? A corrente, basicamente, ela sustenta-se na ideia de que o compromisso é um ato formal apenas, mas que, sob o ponto de vista material, né, da substância em si da conduta, a pessoa que comparece em juízo, salvo o réu ou vítima, as demais pessoas que comparecem em juízo para falar sobre um fato, têm sempre a obrigação, compromissadas ou não, têm sempre a obrigação de dizer a verdade. E nesse caso, da terceira corrente, mesmo que a testemunha não tenha sido formalmente compromissada, nem que ela tenha sido advertida sobre o seu papel e a necessidade de dizer a verdade, ainda assim ela tem a obrigação de dizer essa verdade e, nesse contexto, então, se ela mentir,
em qualquer hipótese, ela vai sim incidir no artigo 342. São essas as três correntes. Qualquer dúvida podem conferir na sinopse, clicando no link da sinopse, que está, como eu disse ao início do vídeo, ali na descrição do vídeo. Uma outra questão, uma segunda questão importante, aqui específica, diz respeito ao esquecimento. Se a testemunha esquece de falar algo, se ela ou esquece de um dado ou de algum detalhe, que às vezes até pode ser importante para o fato, mas que por um lapso de memória ela não se lembre. Às vezes passa muito tempo entre o fato e o dia que vai ser prestado o depoimento e a testemunha não consegue se lembrar de um detalhe ou de um dado, enfim, que lhe seja indagado. E aí nós temos que o esquecimento, por si só, então, ele não gera a incidência no artigo 342. Né? Por quê? Porque o 342, como nós falamos, pressupõe a necessidade de um querer, de o agente ter a pretensão, ter o propósito de falsear a verdade, né? De calar sobre essa verdade, de negar essa verdade. Isso faz parte do tipo subjetivo, né? É o elemento doloso contido na ação do agente, que se não existir, deixa de gerar a tipicidade por conta exatamente da ausência de tipicidade subjetiva. Então, o esquecimento, na verdade, ele não gera a tipicidade subjetiva própria do tipo. Por quê? Porque ele faz com que desapareça o dolo. O sujeito, quando ele deixa de narrar um detalhe porque esqueceu, não é porque ele está querendo falsear a verdade, negá-la ou silenciar sobre ela. É porque ele realmente não se lembra e esse esquecimento, então, ele gera uma eliminação do dolo e dessa forma nós não temos a tipicidade subjetiva necessária inerente ao tipo. Tá? Que mesmo que seja dolo genérico, mas o dolo tem que existir de querer falsear, de querer negar ou de querer silenciar a verdade. Certo? Então, o esquecimento, por si só, ele não é indutor do crime do artigo 342. Por quê? Porque o esquecimento ele vai funcionar como uma excludente do próprio dolo. Uma terceira questão específica, a sentença sobre o crime do artigo 342. Isso aqui é mais um lembrete, né? O juiz que está julgando o crime do artigo 342, ele só pode lavrar a sentença do falso testemunho, da falsa perícia, da falsa interpretação, da falsa tradução, ele só pode lavrar essa sentença no processo em que ocorreu o falso testemunho. Desculpe, ele só pode lavrar a sentença sobre o crime do 342 depois que foi lavrada a sentença no processo em que ocorreu o falso testemunho, a falsa perícia, etc. Então ele tem que aguardar, existe um sistema de subordinação. Ele tem que aguardar a decisão do juízo do processo em que ocorreu o falso testemunho ou a falsa perícia, para depois ele, no processo crime, pelo crime do artigo 342, ele dar a sua decisão, a sua sentença. Por quê? Porque pode ocorrer que lá naquele processo onde ocorreu o falso testemunho, a falsa perícia, etc., o juiz lá entenda que não houve falsidade. O juiz entenda que que a narrativa foi verdadeira, que o laudo é verdadeiro, ou que existe alguma justificação, algum contraponto, enfim, pode entender, de alguma maneira aquela decisão lá pode influenciar nessa decisão relativa ao crime do 342. Então, por isso que ele precisa esperar que saia aquela primeira decisão relativa ao processo onde ocorreu o crime, para depois ele sentenciar acerca do crime em si no processo relativo ao crime de falso testemunho, falsa perícia, etc. Tá? Então, essa necessidade de aguardo, de espera, é sempre inarredável, ela sempre tem que existir. E a quarta questão específica, também é um lembrete importante, quando o falso testemunho acontece no tribunal do júri, né, perante o conselho de sentença,
Então o juiz é obrigado a fazer uma quesitação específica, um quesito extra específico ao corpo de jurados, ao conselho de sentença, indagando ao corpo de jurados, ao conselho de sentença, se ele reconhece a possibilidade de ter havido falso testemunho, falsa perícia, falsa interpretação, falsa tradução. Então tem que ter um quesito específico formulado ao conselho de sentença. E para se deflagrar, então, uma investigação, um inquérito policial, ou mesmo uma denúncia contra a testemunha, o perito, etc., que falseou, que negou ou que calou a verdade, os jurados precisam responder sim a este quesito formulado pelo juiz. O juiz vai perguntar: os jurados reconhecem que a testemunha fulano de tal, no depoimento tal, pode ter prestado falso testemunho? E os jurados vão dizer sim ou não. Se disserem sim, reconhecem a possibilidade e abrem, então, margem para que se investigue até que se denuncie o crime de falso testemunho. Agora, se os jurados disserem não reconhecem a possibilidade do crime, então não haverá como se deflagrar uma investigação ou se oferecer oportunamente uma denúncia pelo crime do artigo 342 contra essa testemunha, contra esse perito, contra esse contador, tradutor ou intérprete. Certo, meus caros? Então, estas são as principais anotações relativas ao crime do artigo 342 do Código Penal, nas suas 3 condutas possíveis, né? Com todos esses desdobramentos e detalhamentos que tentamos apresentar neste vídeo. Um grande abraço a todos. Recomendo mais uma vez que sempre façam o acesso à nossa sinopse por escrito através do link que está postado na parte descritiva do vídeo, para terem aí um acompanhamento por escrito do conteúdo que aqui é ministrado. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.